Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Setcast, que é o podcast da Sete. Aqui, você sabe, falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive este universo de perto. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendência. Eu sou Deise Feitosa e convido você a vir conosco e a aproveitar este episódio que desta vez vai falar do lançamento do livro DTV+, na prática, sistemas e aplicações. Por isso, temos a honra de receber aqui conosco o jornalista Fernando Carlos Moura. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Deise. Um prazer. Estamos aqui improvisando estúdio, tá? Rompendo o estúdio do podcast aqui no meio, né, Sérgio? O prazer é todo nosso, né? Também quero anunciar a presença do Sérgio Santoro Bruzzetti, se é assim que fala, que é o nosso grande engenheiro experiente aqui da Sete, há décadas no mercado de radiodifusão. São dois grandes nomes e que unem comunicação, engenharia, tecnologia, para que a gente possa falar de um tema que é tão caro pra gente, que fala do futuro, que fala de uma tecnologia disruptiva, que é a TV 3.0, de nome DTV+. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela presença e pela participação de vocês aqui no nosso programa. A honra é toda nossa. Obrigado, Deise. Obrigado, Sérgio. Estamos cansados, confesso que estamos cansados. Foi um Sete Expo muito forte, com muita emoção, não é, Sérgio? Sim. Com muito trabalho também. E muitos autógrafos. Então... eu tô sabendo que tem muitos autógrafos. Na realidade, eu acho que, pelo menos para mim, com muita vergonha também. Porque a gente é jornalista, a gente é professor, mas essa coisa de ter que dar, não sei, vou confessar, deve ter acontecido com você. Hoje, a Liliana Nagoneski me veio pedir um autógrafo. Eu aprendi durante anos um monte com a Liliana. Eu não tenho bagagem cultural para fazer isso. Como diria uma grande amiga minha, eu não tenho roupa para essa festa. Não tenho, nenhum. Pelo contrário, ou seja, mas eu acho que se eu pudesse dizer, eu queria agradecer aqui ao Sérgio, formalmente. Já agradeci lá no seu estúdio. Sim, sem dúvida. Pela paciência, pela tranquilidade e a confiança. Porque a gente é jornalista, né? Então o engenheiro tem sempre um pouquinho de medo da gente, né? Porque é isso aí, porque a gente tem essa coisa. Mas eu acho que a parceria deu certo e sobretudo, para mim, o mais importante de tudo isso do livro é que a gente deixou um legado, certo? Sim. É isso. Sem Deixamos dúvida. um legado, uma história. E vou te contar por que eu quis fazer isto. E propus isso ao Sérgio. Já há quase 2 anos estamos com isso. Sim. Quando acho que foi em 2011, eu entrei na Sete em 2011 a fazer a revista, e em 2013, 14, o Olímpio me chamou e falou: Fernando, os japoneses querem fazer um livro sobre a implantação do ISDTV no Brasil. Ah, tudo bem, vamos procurar informação. ISDBT. ISDBT, estou cansado. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar e havia pequenas poesias, certo? Pela época, muito poucas fotos e muito difícil de encontrar o processo de tudo que a Sete tinha feito com a Aberto para desenvolver o padrão. Aí quando começou esta história, eu pensei, a gente tem que fazer uma coisa com o GT, começamos a publicar, começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar, você percebeu que tinha que deixar um legado. E acho que isto, porque na realidade, o Sérgio e eu não fizemos muita coisa, a gente fez curadoria. Sim. Mas curadoria é algo muito importante, Eu viu, sei, Fernando? Eu acho que a gente tem que mas a valorizar o trabalho de relevância- vocês e vocês tornaram isso possível, junto à Sete, obviamente, mas precisamos valorizar Não, a eu atuação sei, de vocês. mas a relevância é dos engenheiros que trabalharam. Sim, claro. Um claro. deles me dizia o seguinte: Claro. hoje fico feliz porque eu escrevi sobre Maimo sem saber que isso podia ser certo. O Alberto me falou isso, o Sim. Alberto é muito humilde. Alberto Monteiro. Fernando, eu escrevi sobre Maimo porque eu gosto de estudar, mas e hoje eu sei que o Maimo funciona. Sim. Então acho sim. que esse é o legado deste livro. É contar a história da radiodifusão brasileira e do GT, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem falado muito, Fernando, no jornalismo científico, no jornalismo nesse campo da divulgação científica. E a gente dizia que, obviamente, que para divulgação científica propriamente dita, a gente tem o Sete Journal, que faz esse trabalho em January, que faz esse trabalho muito bem, mas esse livro também é um resultado de divulgação, de um jornalismo, né, atuando em prol da divulgação científica, tornando também acessível
o conhecimento a respeito de, né, são várias tecnologias, o DTV mais integra diferentes tecnologias, a gente poder se comunicar com o público, a SET poder sair da casinha, como tem feito através da revista SET, que você faz muito bem, você trabalha muito bem como editor, mas como é que também, por meio de uma publicação, de uma obra, de um livro desse, podemos, enquanto entidade, falar dessa tecnologia, que a SET tem uma participação ali essencial, Sim, junto ao Fórum Brasileiro de Televisão Digital. Então, acho que essa obra, de fato, ela é necessária. E é isso, nada melhor do que essa obra nascer aqui no chão da SET e ser inaugurada, ser lançada aqui no seio da feira da SET Expo 2025 e do Congresso da SET 2025. Ela tem o pós-fácil do livro dela. eu sei. Então, ela não fala da questão. Exatamente. Olha, eu fico assim um pouco envergonhada, porque a Liliana também veio me pedir um autógrafo. Eu falei, Liliana, me dá um autógrafo você! Eu participei do pós-fácil. Peça autógrafo para os autores, para o Fernando, para o Sérgio. Eu tenho a honra de ter participado. Agradeço muito o convite de vocês para fazer esse pós-fácil. Eu amo televisão, eu amo tecnologia, eu pesquiso isso a vida inteira. Eu me sinto, na verdade, lisonjeada em poder estar junto com vocês. Nós escolhemos você porque você fez pós-doc sobre a questão. Então, nós não colocamos, certo, qualquer pessoa. Nós colocamos você porque você estuda da questão. Como eu disse, nós temos nesse livro a representação da nata dos profissionais do setor, incluindo os jornalistas e os autores dos artigos que nele estão. Esse é o resultado de um trabalho de várias pessoas que a gente está consolidando e oferecendo para aqueles que tiverem interesse. Esse é o extrato da mais pura construção do conhecimento, construção colaborativa do conhecimento. Bom, vamos começar aqui falando do começo, né? Sim. Então, eu sei, Sérgio, que esse livro é o resultado de um grupo de trabalho que você coordena, Sim. que é o GT da TV 3.0. Sim. E esse é um GT que aí, acho que você vai me contar, mas pelo que eu imagino, ele deve existir há cerca de 5 anos, quando começaram os trabalhos do GT para discutir em diferentes instâncias e camadas, se a gente pode assim dizer, da TV 3.0. Então você poderia contar um pouquinho pra gente como é que, né, sobre os primórdios desse trabalho, sobre o GT da SET, enfim, e sobre como você se sente, ao ver o resultado desse livro, desse filhote aqui, que vocês oferecem à SET, ao Brasil e ao setor de radiodifusão e tecnologia. Certamente. Veja, ao final de 2019, início de 2020, um pouco antes da pandemia, o Fórum Brasileiro de TV Digital já estava pensando na mudança do padrão de TV aberta no Brasil. E teve uma iniciativa de fazer uma chamada de propostas, né, de vários organismos internacionais para compor esse novo padrão. E em determinado momento, eu já coordenava esse GT e a gente ainda estava numa situação muito preliminar de algumas conversas iniciais. E em determinado momento, o presidente da SET na época, o engenheiro Carlos Fini, me procurou e falou: Sérgio, a gente precisa começar a divulgar a tecnologia que vai ser escolhida para a montagem desse novo padrão. Eu ponderei com ele que não poderíamos fazer isso de imediato, mas apenas após a homologação pelo Fórum Brasileiro de TV Digital das tecnologias que estavam sendo analisadas, né, de maneira a não comprometer a lisura desse processo. E assim foi feito, ou seja, a partir do momento em que o Fórum começou a definir as tecnologias, a gente começou a organizar a publicação de artigos na revista da SET a respeito de tudo isso que estava sendo trabalhado e definido pelo Fórum. De maneira que a gente, através desse trabalho, cumprisse a missão da SET, que é de difundir o conhecimento técnico da área de radiodifusão, né? Então, e esse trabalho dessa composição desses artigos demorou cerca de 3 anos, ou seja, porque a cada edição da revista, ou a cada 2 edições, nós tínhamos um artigo publicado com determinados aspectos das tecnologias que estavam sendo incorporadas e escolhidas
para o novo padrão de TV aberta. E quando você vê hoje o resultado, porque na verdade ele não, né, ele não brotou do nada, é o resultado de uma série de discussões, inclusive, vamos dizer, de divulgação científica, porque eu lembro quando você propôs o grupo e propôs que artigos fossem publicados na revista 7, e eu imagino que seja por isso que o Fernando aqui conosco também é, né, um dos co-organizadores aqui do livro. A ideia era tornar esse conhecimento sobre a TV 3.0, que envolve tanta tecnologia e conhecimentos aprofundados técnicos e às vezes espinhosos de falar, e a ideia, o desafio exatamente dos autores era criar artigos mais inteligíveis, mais acessíveis para a população, para as pessoas que queiram conhecer mais sobre essa tecnologia revolucionária que o Brasil ora desenvolve. Exatamente, você falou bem. Eu sempre primei, durante a construção desses artigos, pela observância da didática, ou seja, esse livro não traz artigos científicos, né, ou artigos que sejam muito espinhosos para uma primeira aproximação. Para isso a gente tem o 7 Journal, Exatamente. que já faz muito bem esse papel de divulgação Exatamente. científica propriamente dita. Você foi precisa nesse comentário. Então, a ideia é que essa obra seja uma primeira referência para aqueles que queiram estudar o que está mudando em termos de engenharia de TV, de radiodifusão. E, ao final de cada artigo, eu sempre pedia para que o pessoal que contribuiu colocasse as referências para quem quisesse aprofundar. Então, você pode ver que nos principais artigos, ao final dele, você tem referências para poder permitir que o leitor, caso queira, possa fazer a sua pesquisa e daí para frente aprofundar no conhecimento. Muito bom. E aí, só para a gente falar um pouquinho dos temas que são discutidos aqui. Eu estava contando, são 17 artigos, então 17 colaboradores, além de vocês dois organizadores. Sim. Mas temos artigos que falam de codificação, camada de áudio, camada de transporte, quer dizer, né? Camada de áudio mais áudio imersivo, TV imersiva, camada física, negócios, interatividade, desafios aí de produção de vídeo UHD, HDR, SDR, enfim. Então, vocês estão tentando abarcar o máximo possível das principais camadas ou das principais tecnologias que contribuem com o resultado que temos hoje da TV 3.0. É exatamente isso, ou seja, a gente procurou fazê-lo de maneira mais abrangente possível, trazendo os desafios que os radiodifusores enfrentam diariamente para conseguir colocar a programação no ar, né? Não são poucos, o dia a dia faz com que a gente exercite e troque conhecimento a respeito, de maneira a cada vez mais oferecer às empresas que operam esse setor a melhor condição técnica possível. Então, isso é verdade, e a gente também pensa que daqui a algum tempo possamos fazer um novo compêndio de artigos com a implementação efetiva de toda essa tecnologia, porque uma coisa é a gente ter a relação das tecnologias comentadas, né? A outra é saber como é que elas foram implementadas e quais foram as dificuldades, de maneira a fazer com que isso torne-se um processo cada vez mais fácil e mais inteligível para todo o setor. E agora eu volto a perguntar de novo, agora eu queria escutar a sua resposta do coração. Você está há décadas, eu acho que mais de 4 décadas no setor como engenheiro elétrico, no setor de televisão, e também já trabalhou com gestão também relacionada a negócios de televisão. E eu queria saber o que você sente ao ver esse livro, se é o primeiro livro, se você já publicou outros livros, e qual que é o sentimento ao ver esse filhote aqui, tão lindo que ficou, tão bem diagramado, com a curadoria excelente que vocês fizeram. Qual que é a sensação? A sensação de uma felicidade extrema, né? A gente, eu tenho assim,
eu sou um tanto quanto tímido, na realidade. Então, quando durante a feira aqui a gente teve uma repercussão estrondosa, eu diria, para o setor, né? Todo mundo elogiando, pedindo autógrafo. Eu nunca fui tão assediado nesse sentido. Que legal. Ô, Sérgio, estão me pedindo autógrafo até eu, que eu fiz o mais fácil. Eu falo, gente, mas os autores são Sérgio e Fernando, eu só contribuí com a pontinha. Assim, é uma honra para mim, eu gostaria também de ressaltar uma coisa. Eu não sou o autor, eu sou o coordenador da obra. O organizador da obra junto ao Fernando. Fez a curadoria e muito bem feita. Exato. Os autores estão aí muito bem representados. E agradeço a todos, foi um trabalho de profissionais de alta qualidade que nós temos no setor. O Brasil se destaca nisso. Eu tive um comentário da presidente da TSE, a senhora Madeleine Nolan, que apesar de não falar português, comprou o livro e pediu para que eu autografasse. Então ela ficou impressionada com o resultado, como tantos outros aqui na feira. E é um sentimento de muita felicidade, porque é o resultado de um trabalho de vários anos, né? E isso se consolidou justamente no momento em que nós estamos prestes a ter o decreto presidencial assinado para o estabelecimento do novo padrão. Ô Sérgio, quais são os próximos passos aqui depois desse livro? Bom, como eu falei, a gente pretende lá dentro da SET continuar com o GT de TV 3.0, que neste momento vai passar a ser um encontro para poder discutir quais são as dificuldades e quais foram os desafios encontrados pelos colegas na implementação desse novo padrão. E eu acho que isso é muito rico, porque o que caracteriza o setor de engenharia de radiodifusão é justamente a fraternidade que nós temos entre os nossos colegas. Ou seja, toda vez que alguém precisa de algum auxílio ou de alguma sugestão, é muito fácil, é ligar para o meu colega que trabalha ou na Globo, é uma comunidade, exatamente, todo mundo ou no SBT, ou na Bandeirantes, ou qualquer emissora. E a gente consegue tentar ajudar da melhor maneira possível. E esse livro é o resultado de um trabalho coletivo, colaborativo, exatamente, de construção do pensamento de novo. Você pode não ser o autor, mas você foi uma das pessoas que instigou, que coordenou a construção desse grupo, que a gente realizou eu participei de algumas discussões do grupo da TV 3.0, e isso é o resultado para que a gente tornasse esse conhecimento acessível. Exigiu trabalho, exigiu esforço, debate. Sim. E a sua capacidade e do Fernando também de poder integrar todos esses conhecimentos que resultam nesse livro aqui, que merece todos, né, os parabéns, os louvores do nosso setor. Então, enfim. Fernando, fala um pouquinho sobre a tua participação neste livro, né? Como é que surgiu assim, a ideia de você, junto ao Sérgio, tocarem a organização e a curadoria deste livro. Sabemos que você é o editor da revista 7 e tem feito isso há muito tempo, há quase 15 anos, e feito muito bem. A revista 7 é uma revista inovadora, viva, mas hoje a gente não vai falar de revista 7, a gente vai falar do livro DTV+, mas o importante é dizer que o legado do seu trabalho também está aqui, do resultado de anos de trabalho, dedicação como jornalista, como comunicador, acompanhando todas as feiras, entrevistando quantas pessoas, acho que depois a gente tem que contabilizar quantas pessoas você entrevistou aqui na 7 até hoje, já que a gente está falando no mundo de dados aí, quantas pessoas já passaram pelo Fernando, quanto conhecimento você já adquiriu, compartilhou. Então, de certa maneira, eu acho que é uma maneira de celebrar toda a tua história, a tua trajetória aqui na 7. Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo de editoração deste livro, por favor. Você me emociona. Assim. Ele ficou emocionado, gente. Que bonitinho, você amigo querido. Assim. A ver, são... Não sei, não tem números, não faço a mínima ideia de quanta gente, mas são milhares de entrevistas. Como que nasce este livro? Este livro primeiro nasce de... Nós trabalhamos na revista tentando que os GTs da 7, que são muitos, que fazem muita coisa boa, escrevam e gerem conteúdo. Aí começou a parceria com o Sérgio, começamos a falar, começaram a chegar os artigos eram muito bons, as pessoas gostavam, as pessoas comentavam, as pessoas me escreviam e-mail perguntando quanto bateu essa tecnologia, a outra. A gente foi criando uma sequência e eu fiquei percebendo
que a gente tinha um material que ninguém tinha. E que era nosso, que era da 7. Era um conhecimento que estava aqui que precisava ser compartilhado. Sim, não, mas que compartilhado ele foi, porque ele foi quase todos os na artigos. Revista, no quase site. Todos os artigos foram na revista, quase. Agora, o que nós precisávamos era fazer um compêndio para a pessoa levar para casa e deixar aí no escritório. E, eu preciso de tal coisa, onde é que está? Aí, começamos a avançar, e chegamos a um momento onde a gente percebeu que tinha um corpus teórico que não existe em lado nenhum. A 7 tinha um corpus teórico, e aí eu falo não como jornalista, não como professor. Porque aqui tem academia, tem muitos representantes do mercado, da indústria e de universidade. Não, aí tem um monte de professor doutor. Você... Eu não gosto de falar, mas... Você é um pós-doutor? Não, gente, tem que falar. Você também. Não, mas aqui você que é a estrela hoje do nosso... Não, mas... E temos professores do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, muita gente que fez um trabalho sensacional para a revista. Aí o que nós fizemos com o Sérgio? Me lembro, foi num evento, acho que de Fast, uma coisa assim, falando sobre o que tínhamos, como seguíamos. Eu disse, Sérgio, eu pensei nisso. Ele abriu o olhinho, falou, temos que fazer. E ele, que ele tem, assim, acho mais peso que eu, falou, e começou a surgir essa ideia. Na realidade, o livro, ele tinha que ter saído já há um ano. O que nós estávamos era esperando o decreto. Esperávamos o decreto. E aí eu não vou contar uma intimidade. Foi insano chegar ao livro na segunda-feira, 18 de agosto. Nossa, teve que segurar nos 30. O livro nos chegou da gráfica o dia 16 de agosto. Uau! Porque o que aconteceu? Depois de pospor, em uma reunião da revista, eu falei, gente, vamos imprimir esse livro. Se não imprimir esse livro, a gente vai perder o timing. Aí a correria, não é? Porque você tinha o livro montado, mas a verdade também, fato, eu já participei de vários livros como professor, mas nunca tinha... A gente tinha uma diagramação, uma estrutura, uma forma, mas nunca tinha mandado um livro para a gráfica. Aí saiu, e para mim o mais emocionante de tudo é o reconhecimento das pessoas. Eu, sinceramente, estou meio emocionado com essa história, porque as pessoas reconheceram que a gente trabalha. Não sei como explicar. É como que o livro físico ele tem um peso social, cultural. Tem cor, tem cheiro. Né? A gente pega, ele existe. O seu trabalho está aqui. Também na revista, óbvio, né? Sim, mas eu quero dizer, se fosse um e-book, eu acho que não ia ter a transcendência. É como, por exemplo, a gente publicou narrativas convergentes, mas eu senti falta disso. O ano passado, as pessoas não sabem, mas o ano passado, você, eu, o professor Almir... Organizamos e mais de 20 professores da América Latina um livro. Mas eu também senti falta. Mas por quê? Porque quando a pessoa vê o livro, é como que entra uma coisa de... Não sei, como que tem peso cultural, né? Então acho que o livro, na realidade, ele... Se discutiu muito se era guia, se era... que era, não é? Ele decidiu que fosse dentro mais na prática, sistemas e aplicações, porque na realidade o que a gente queria mostrar é que como que os engenheiros brasileiros aplicaram a estrutura. Aí a gente teve o atrevimento de, obviamente, o Sérgio fazer o prefácio, eu tentar introduzir a tecnologia e você fechar com a comunicação e a estrutura. Então acho que aí sim, como o Sérgio falou, a gente fica bem na fotografia, porque a gente tem um livro que é o que eu acho que teria que ser a TV 3.0 do futuro. Um ecossistema onde o criador de conteúdo está ao lado do engenheiro. Senão não vai funcionar. Eu acredito que funciona isso e acredito que tem que ser colaborativo, como o Sérgio fala. E como é que você se sente hoje como um jornalista aqui dentro da 7, no chão da 7, acompanhando todas essas mudanças, essas quebras de paradigmas? Traz um pouquinho, queria que você trouxesse um pouquinho aqui da tua
das suas vivências e do teu olhar para nossa, inclusive da nossa relação entre comunicadores e engenheiros? Sinceramente, muito feliz. Por uma questão, para mim, fundamental disso. Nós, professores, eu falo que eu preciso da SET. Porque eu aprendo na SET. E como eu aprendo, eu posso transpor para meus alunos. Ou seja, umas coisas que nos faltam na academia é que os professores entendam o que está acontecendo na indústria. Às vezes sinto com os colegas é que podem ser muito bons teóricos, mas falta o dia a dia, o chão. Então, eu aqui, na próxima aula da semana que vem, já tenho reservadas aí algumas entrevistas que fiz propositalmente para pôr e começar a discutir com os alunos. Inteligência artificial, produção virtual, pauta para jornalismo. Algumas entrevistas que eu faço aqui ao lado no Set Studio é para isso, porque na realidade você nutre. E quando você nutre, você tem como explicar para o aluno que está chegando o que vai acontecer. Antes do podcast, a gente fez um painel que falamos sobre as mutações do ecossistema audiovisual, com o professor Francisco, o professor Eduardo, o professor Tuca, e a discussão que a gente tinha lá dentro é que como que nós vamos fazer, e você tem essa obrigação também, lá na Casper, como que nós vamos criar jornalistas para essa nova DTV? Eu já estou falando disso em sala de aula porque eu sou professora da disciplina Práticas Inovadoras do Jornalismo e uma das aulas vai ser para discutir isso, exatamente, já está reservada este semestre. Porque temos que discutir com o aluno. Porque... Na verdade, eu já tenho discutido há um tempinho com os meus alunos comunicadores e a gente vai testar, a gente vai fazer algumas experiências de jornalismo imersivo já para a gente testar possibilidades aí da DTV. E entender que a DTV ela vai funcionar se nós jornalistas criativos coloquem conteúdo para ela. Exatamente. Mas eu acho que é importante também a gente ressaltar que, e de novo, né, já foi falado isso, mas o organizador que está aqui é o Fernando Carlos Moura, jornalista, com grande experiência, editor-chefe da revista 7, e o Fernando Moura, professor, pesquisador, e por isso não é para qualquer um ter essa capacidade de sistematização desse conhecimento, organização desse conhecimento e curadoria desse conteúdo. Então, acho que, de fato, essa dupla Fernando-Sérgio, eu entendo que só vem a somar aqui para o time 7 e para o Brasil. O Brasil, por cadeia, ganha com isso, por ter dois grandes profissionais, né, da magnitude. Podem achar que não é nada disso, mas eu acho que é um reconhecimento mesmo do trabalho que vocês realizam há décadas aqui para o nosso setor. E, acima de tudo, a mente inovadora, porque não basta a gente estar só inserido nesse sistema, no nosso setor, mas a gente precisa também olhar adiante. E isso, essa capacidade vocês têm e vocês demonstram também, ainda com este livro, DTV+. Obrigado, Daisy. Eu acho que sim. Eu digo que eu aprendo muito do Sérgio. Eu sou muito emotivo, o Sérgio é mais tranquilo. Mas acho que sim. E o que eu te posso dizer é que sistematizar é o problema do futuro, contextualizar é o problema do futuro. Porque eu acho que estamos em um mundo onde cada vez é mais complexo, sobretudo para os jovens, entender como o sistema funciona e ver como vamos trabalhar. Então, se você me perguntaram lá na palestra qual é o desafio principal, que o aluno sistematize e possa contextualizar para poder escrever. Então, na resposta, quando eu digo que E não abra mão da sua criatividade e da sua humanidade na produção de conteúdos. Então, que a gente não entregue isso, não deixe essa missão com a máquina e tire toda a alma e a humanidade que há em nós aí na produção de texto e entregue para a produção generativa. E um dado, por exemplo, eu não vou falar sobre isso, estamos fechando que... Sabe quem fez a capa do livro? Quem fez a capa do livro? O Sérgio. Ah, o Sérgio? O Sérgio fez a capa do livro. Olha só, gente. A capa do livro do Sérgio, a contracapa... Eu tava me perguntando aqui, quem fez essa capa? E a contracapa... Será que foi o Midjourney? Eu fiquei pensando. Ele usou uma inteligência artificial para fazer, mas foi ele que fez. Ele usou prompts, até porque para usar inteligência artificial você tem que ter inteligência humana para que o resultado saia. E a contracapa foi o Tito Liberato, que foi embora. Essa é também uma homenagem para o Tito. O livro tem muito do Tito aí dentro. A contracapa. Por quê? Porque a gente achava que ele tinha que dar na capa uma sensação de mobilidade. E o Sérgio conseguiu.
Que ótimo. Muito bom, Fernando. Eu acho que esse tema aí de sistematização do conhecimento com a chegada da IA é um próximo tema para a gente discutir, eu e você aqui no SETcast, e para a gente pensar sobre o futuro, pensar sobre as novas possibilidades aí com a chegada da inteligência artificial. Queria te agradecer imensamente, agradecer por sua presença, de mais uma vez te parabenizar e parabenizar o Sérgio pela obra, desejar sucesso e que podemos andar para o alto e para além no sentido da divulgação do conhecimento e da integração homem-máquina, jornalistas e engenheiros. Obrigado a você. Sabe que estamos juntos na luta. Sempre. E que quando falamos na luta, não é na luta na guerra. Na luta de que o conhecimento seja expandido e que as pessoas entendam que o conhecimento é fundamental para viver. E aí termino com uma coisa que eu falo com meus alunos, que eu digo que a única forma da gente poder passar conhecimento é a gente ter o conhecimento. Então, uma coisa que a IA não vai poder fazer nunca é passar conhecimento. Ela vai poder ajudar-nos, mas eu acho que nós, como nossa cabecinha, faz o conhecimento. Cria do zero. Isso. A gente não gera, a gente cria. A gente faz brotar a criatividade, faz brotar. E sonha. Este aqui é um sonho feito realidade. Bom, eu sei que eu queria falar muito e muito mais com vocês, mas eu quero depois continuar falando sobre como é que esse livro tem sido recebido também pelo público, então a gente precisa falar mais aqui no SETcast, mas eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no programa, dizer que é uma alegria pra gente, a gente se orgulha demais de ter pessoas profissionais tão competentes como vocês à frente e tornarem uma obra dessa possível, né? Integrar tanto conhecimento por meio de uma publicação. Então, agradeço muito a presença e desejo muito sucesso a essa obra tão importante para este momento que o Brasil atravessa quando se fala de inovação e novos cenários aí. Eu que agradeço o convite, fico honrado de falar a respeito da publicação. Eu me sinto extasiado com isso. É a primeira vez, talvez, que eu esteja vivendo numa SETExpo, um momento tão diferente e, ao mesmo tempo, gratificante. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter podido contribuir com a história que está por trás do livro. Esse trabalho coroa, esse livro coroa o seu trabalho, anos dedicados ao nosso setor e, de certa maneira, você merece todos os louros que vão surgir, que tem vindo e ainda vão surgir por meio desse livro. Sérgio, parabéns. Muito obrigado. Eu primeiro agradecer ao Sérgio. O Sérgio é uma pessoa muito humilde. Humilde demais você. Sério, Sérgio. O livro existe porque você coordena um GT que é o mais produtivo da SET. Você trabalha Sim, Sérgio. A ver, então, aqui o podcast é descontraído, né? Sim, aqui a gente pode. Eu edito a revista da SET há 13 anos. Sim. Este que saiu agora, discutimos outro dia, é a edição 85 que eu edito. Você não falhou uma edição. Tudo que você me disse que ia acontecer, aconteceu. É perfeito. Olha, os outros GTs vão ficar com ciúme. Pode ficar, eu quero que fique. A gente quer que fique, porque uma coisa que a gente percebe na SET é que a gente faz muito trabalho e não difunde o que a gente faz. Esse conhecimento precisa sair. Precisa. Exatamente. Tem um colega da Record que fala assim: não fique devendo nada pro Sérgio, ele vai cobrar. E está certo. E o Sérgio cobra também, que eu tinha os artigos antes de eu precisar. Tipo, o Sérgio, perfeito. E vou contar uma coisa. Já começamos ontem, podemos contar? Já começamos ontem a instigar. Conta. A instigar aos autores, porque aqui você pensa este é o pontapé de saída. Agora a gente tem que ter o testeio, porque aqui prototipamos. Depois agora testear. E testear o TV 3.0 e contar a história do testeio. Então, o compromisso do Sérgio, já ontem, pelo menos com uma pessoa a gente já fez, eu sei que ele já fez com mais, que é começar a testar para que as pessoas comecem a escrever sobre como que isso está acontecendo. Exatamente, para que a gente possa ter visões plurais a respeito do tema. Não, e não só. Isto é teoria. A partir de agora, a TV 3.0 vai ser na prática, acontecendo. Isso, então o que a gente quer sendo implementada. É publicar os artigos sobre como foi testeado e o que aconteceu.
É isso Obrigado, mesmo. Deise. Muito obrigada, muito sucesso, né, para vocês e para o livro, para todos. Parabéns a todos os autores que participaram. A gente não citou o nome porque são tantos autores, mas a São gente 18 convida vocês, autores, são 18 incluída autores. você. Então a gente convida você a adquirir o livro. A gente tem a lojinha da 7 agora. Eu acho que é legal a gente fazer aqui o merchan. A lojinha possivelmente deve ficar online também para Chrome. Em princípio, o livro vai estar online na Amazon a partir dos próximos então. dias, segundo o César. Então, assim, né, a gente tem que fazer o merchan aqui, do livro. Então, quem quiser saber mais de todo esse processo, compre o DTV+, na prática, sistemas e aplicações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E até o próximo programa. E muito obrigada a você que nos assistiu, ou que nos ouviu a caminho de casa, a caminho do trabalho, depois de um dia super cansativo, lavando os pratos e pensando, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso aprender mais sobre tecnologia e preciso arranjar outro emprego. Então eu vou lá no SETcast porque eu quero me inteirar de tudo, de que é mais moderno no mundo da tecnologia e da inovação. Muito obrigada por sua audiência. E só lembrando que o SETcast é gravado nos estúdios da Vem TV. E hoje, excepcionalmente, estamos aqui na SET Expo 2025. O SETcast tem direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Fernanda Vil e Giovana Souza, a produção é de Fábio Pereira e a apresentação é essa que vos fala Deise Feitosa. Muito obrigada, mas não se esqueça, para saber mais e se associar, basta acessar set.org.br. Até o nosso próximo episódio.